Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo um pouquinho de eco, mas dá para ouvir. Vocês estão escutando o professor Murilo? Estou ouvindo muito bem, mas eu vou chegar um pouquinho mais perto para ver se Ah, diminui um pouco. ótimo. Isso, melhorou. Ficou perfeito. Bom, pessoal, hoje então a nossa live, né, é sobre robô de lances nas licitações, notadamente nos pregões eletrônicos. E para começar, eu gostaria de apresentar o Dr. Murilo Jacobi. O Dr. Murilo Jacobi, todo mundo já conhece, né, essa personalidade nas licitações no Brasil, mas faço questão de apresentar o currículo do professor Murilo. Ele que é advogado e consultor, diretor jurídico da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, diretor-presidente do Instituto Protege, coordenador de pós-graduação, de licitações e contratos lá do CERS, inclusive foi a pós-graduação que eu fiz, maravilhosa. Professor de diversos cursos de licitações e contratos, foi servidor público, né? Federal concursado no TRT da 10ª região. É professor, palestrante, atua em diversos eventos, né, de capacitação pelo Brasil. Então, sem dúvida, professor Murilo, você é uma pessoa assim super renomada e assim importante no cenário de contratações públicas e sem dúvidas hoje trará muito conhecimento, notadamente sobre essa questão de robô de lances, que é um assunto polêmico, né, e que é preciso ser tratado, né, professor Murilo? Perfeito, vamos ver se a gente consegue ajudar no debate aí. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Inclusive, o professor Murilo, ele já participou de diversos eventos com a Effect, né? E vocês que não assistiram, acompanhem a Effect não somente nas redes sociais, no Instagram, mas também pelo canal do YouTube. Tem bastante conteúdo relevante, inclusive conteúdo do professor Murilo, lá no canal do YouTube da Effect. Mas, professor, já começando, né, a falar do tema propriamente, não tem como começar a falar de robô de lance sem antes falar de tecnologia, né, da influência da tecnologia nas compras públicas, em todo o procedimento licitatório. E nós temos, então, a nova lei de licitações, né, a lei que já está vigente desde o dia 1º de abril de 2021. O tempo está correndo, né? 2023 está aí, né? Que é o tempo de transição que nós temos, de convivência com as outras legislações. E é imprescindível retratar a tendência da nova lei e essa inclinação para os atos preferencialmente digitais, né? Acho, professor, que seria interessante que você pudesse falar um pouco dessa abordagem da nova lei e essa tendência da prática de atos no ambiente eletrônico. Maravilha, Carmen. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a EFEC está dando para a gente poder ter esse bate-papo. Acho que isso é muito proveitoso e que, quem sabe, aí contribuir, ajudar tanto para os gestores públicos quanto para os fornecedores que trabalham na área, né? Então, a licitação eletrônica é um caminho sem volta, né? A digitalização dos atos, a digitalização dos processos, é um caminho sem volta. Isso porque a gente viu um movimento lá começando em 2005 do pregão eletrônico, e o pregão eletrônico, de uma forma geral, trouxe muito benefício para a administração pública. Licitações mais rápidas, com menos custo para os fornecedores, que não precisam se deslocar tanto, mais transparência, o sigilo das propostas ajuda também na moralidade, então tem muitos pontos positivos. Não significa dizer que não tenha pontos negativos, né? A gente tem alguns pontos que a gente considera que o pregão realmente dificulta um pouco mais com a participação do mercado local, como às vezes uma discussão mais a fundo numa licitação um pouco mais complexa, mas na visão dos órgãos de controle isso é superado. E a gente vive a era da modernidade, né? Vide aqui, nós estamos, eu, você, Carmen, com uma distância bem grande entre nós, batendo um papo em tempo real, com várias pessoas espalhadas pelo Brasil, participando dessa conversa. Então, a virtualização é uma realidade, né? A gente vê na área de investimentos aí a Meta, a antiga Facebook, indo por esse início. Então, a gente vê que é inevitável a facilidade que a virtualização trouxe para a gente. Isso ficou ainda mais evidente durante a pandemia, que a gente precisou aceitar a virtualização, né? Aulas eletrônicas, aulas à distância, para praticar atos à distância. Então, eu vejo isso como um caminho sem volta, né? Tem seus defeitos, ou como tudo na vida, mas é um caminho sem volta. A tendência é a virtualização. E cada vez mais, e a própria lei prevê não só o pregão eletrônico, como a concorrência eletrônica, o leilão eletrônico, o concurso eletrônico e
E essa virtualização não só dos processos, mas dos atos. A assinatura de contrato por meio de ferramentas eletrônicas, isso representa um ganho muito grande quando a gente pensa na eficiência e na agilidade da administração pública, né? Então, eu acho que isso é um caminho sem volta e a gente precisa realmente aceitar isso e pensar no melhor modo de implementá-lo. É lógico que num país do tamanho do nosso, com várias realidades diferentes, né? Por exemplo, citar o nosso colega Renato Fenili, várias realidades diferentes espalhadas pelo país, você vai ter realidades onde a licitação eletrônica não é funcional, não é operacional, ou pior, não vai trazer o resultado que a lei espera, que é a ampla competitividade, que é o maior resultado. Por quê? Porque quem participa daquelas licitações e que tem condição de atender aquela finalidade não tem ainda essa integração com a tecnologia da informação. E aí entra o grande papel de entidades como o EFECT, como o SEBRAE, em ajudar a fornecer essas informações para os fornecedores e capacitar os fornecedores para essa nova realidade da virtualização, né? Aquela época de conversar com a comissão de licitação, negociar ali, preparar a declaração à mão na hora, isso já não é mais, vai deixar de ser viável quando a gente está falando de uma licitação eletrônica. Porque por ela ser mais ágil, mais, como eu diria, vinculada a essas ferramentas mais modernas, ela acaba sendo mais próxima mais formal, exigindo uma formalidade maior. E aí, como a Renila ali da advocacia estatal pontuou, né? O Brasil não é isso. Exatamente. A gente precisa ter a sensibilidade de saber que, em realidades diferentes, isso vai precisar de uma adaptação, né? E uma profissionalização, não só dos gestores, quanto do... O fornecedor vai ter que entender que a licitação eletrônica, a margem de manobra dele é menor. A presencial, você escreve documento eletrônico, você não mandou, posso mandar na hora? Isso já vira uma polêmica. No presencial é muito menos, mas no eletrônico muito mais. Então, o pessoal tende a ser um pouco mais formalista nisso, e aí a gente tem que achar esse meio do caminho. Como fazer um projeto novo e acessível para todas as pessoas que têm interesse no processo licitatório, né? Maravilha, professor Murilo. Em relação o professor falou diversos aspectos, eu gostaria de pensar alguns aspectos da sua fala, porque vale muito a pena, né? Que diz respeito, por exemplo, à questão da universalização dos atos praticados em meio eletrônico, né? A nova lei, e aí até corrigir um equívoco, né? Algumas pessoas pensam que não é possível mais fazer pregão presencial. Na verdade, não é isso, né? Existe uma tendência da prática nos atos eletrônicos, mas se houver, por exemplo, motivação por parte da administração, né, como diz a lei, há a possibilidade de gravação, né, da sessão pública em ata, enfim, registro em ata, gravação em áudio e vídeo e disponibilização do pregão presencial. Mas, sem sombra de dúvidas, o pregão eletrônico veio para ficar, né, professor? Não há como negar. E a influência da tecnologia a nosso favor. Outro aspecto que foi muito interessante, que o professor Murilo destacou aqui, e eu gostaria já até de pedir licença e comunicá-los, é em relação à capacitação e profissionalização, tanto da administração pública quanto dos fornecedores, né? Não há como, professor Murilo, estarmos atuando em licitações e contratos e não nos atualizarmos, e não nos capacitarmos, né? Nós dois que atuamos com assessoria jurídica, por exemplo, precisamos estar atentos a todas as mudanças, a todos os decretos, instruções normativas, né, que sempre estão sendo publicadas. E para isso, nós da Effect estamos com um projeto novo, professor Murilo, que é o Rota Effect. A ideia é justamente capacitar os dois lados da administração, tanto da administração quanto fornecedor. É um projeto que tem o objetivo de difundir conhecimento nas 5 regiões do Brasil. Então, nós estaremos em cada região, em uma cidade. O nosso primeiro encontro vai ser aqui em Salvador, agora no dia 13 de abril. Então, será um evento incrível no Hotel Fiesta, aqui em Salvador. Estão todos convidados a visitar a página do Rota Effect. Para quem ainda não conhece, é www.effect.com.br/rota. E o pessoal acabou de me falar que é em prestígio a live com o professor Murilo. Quem estiver assistindo tem um cupom de desconto de R$50. Basta entrar e acessar. O cupom é Live Murilo
tá? Então basta entrar no link da bio aqui do Instagram da Effect e digitar Live Murilo. E aí vocês terão 50% de desconto nesse primeiro encontro. E nesse primeiro encontro as vagas serão, infelizmente, limitadas. Então, quem ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, confira a programação no site e qualquer dúvida é só mandar um direct aqui no Instagram que o pessoal da Effect vai responder, tá bom? Mas vamos dar continuidade à nossa live, né? Puxei esse gancho, professor Murilo, porque você já falou de capacitação e não podemos perder a chance de falar o quão importante são esses eventos, né? Principalmente voltados para fornecedores. Nessa semana, nós fizemos uma live, inclusive, com o professor João Domingues, e nós conversávamos sobre esse aspecto. Normalmente, as capacitações, professor Murilo, são voltadas para a administração pública, né? É muito difícil encontrar um evento voltado para fornecedor, né? E a nova lei traz essa tendência também de aproximação entre administração pública e fornecedor, né? Porque eles não são inimigos, eles não são... na verdade, o mercado ajuda a administração, na verdade, em relação a celebrar contratos mais eficientes, a desenvolver termos de referência, inclusive, com especificações coerentes com a realidade de mercado. Então, acredito que essa aproximação é muito válida. Mas, professor Murilo, é interessante falar também que nesse movimento de tendência de prática nos atos eletrônicos, nós temos, por parte da administração pública, também a utilização de tecnologia, né? Então, se você puder, professor Murilo, comentar relativamente à influência da tecnologia, não somente no privado, mas principalmente no público, na administração pública, será de grande valia para nós aqui hoje. Muito bem, Carmen. É importante a gente considerar realmente, partindo desse pressuposto, que a virtualização, a licitação eletrônica, os processos eletrônicos trazem vantagens como a celeridade, como a eficiência. Veja, você é muito nova, Carmen, mas quando eu era servidor público, a gente tinha um malote. Eu botava documentos num malote para levar de uma unidade do órgão para outra. E o malote saía nas terças e quintas. Você tem aí, então, uma realidade muito... que você ganha muito com a informatização, com o sistema eletrônico digital, um ganho de eficiência e agilidade muito, muito maior. E não só, porque isso começa a falar de uma virtualização muito banal. Cada vez mais a gente ouve a discussão de questões como blockchain, inteligência artificial e essas construções, e isso representa um grande avanço quando a gente fala de gestão pública para os próximos passos, né? Quando eu estou falando... perdão, faltou a palavra. Quando eu estou falando sobre inteligência artificial, a gente já vê grandes exemplos na administração pública. Por exemplo, o STJ, o STF tem robôs para fazer análise dos pressupostos do recurso especial e recurso extraordinário. O TCU tem o Sofia, existem outros robôs que a gente chama de robô, mas aí são muito mais do que simplesmente um macro fazendo uma programação muito simplória, é uma inteligência artificial apta a buscar e captar esses dados. Né? E é necessário, é essencial, porque se por um lado, fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, descobrir a resposta certa para uma pergunta moderna, a nossa dificuldade é saber escolher a fonte do direito ou a fonte dessa informação válida, né? Se você procurar sobre Covid, você acha notícias falando tudo quanto é jeito do Covid na internet. Então, achar as fontes confiáveis, a inteligência, o que a gente vê na nossa vida privada é excesso de informação. Na administração pública, essa linha também é muito tênue. A gente tem muita informação, então como fazer para peneirá-las, para buscar as melhores informações ou para buscar informações que são úteis e necessárias? Aí a inteligência artificial entra com um grande avanço, né? O que a gente vê, e aí a Instrução Normativa de Dispensa Eletrônica demonstra muito isso, o governo está disponibilizando, inclusive, ferramentas para os fornecedores, né? Hoje, o robô de licitação na dispensa eletrônica é fornecido pelo Comprasnet, né? Você coloca lá o seu preço de entrada e o preço final e o robô lá vai dar os lances. Lógico que o que a gente espera são avanços ainda maiores. A gente vê que boa parte da vida do pregoeiro tende a ser facilitada por um robô com inteligência artificial. Né? Receber os documentos, fazer aquela análise de conformidade da descrição do objeto que está no digital, fazer a análise de cara crachá, né, que a gente brinca, o documento está ali, ok, então já tem. Agora o pregoeiro entra para avaliar. Esse documento
tem a robustez, tem o conteúdo que eu preciso, ele vai atender a finalidade que eu preciso da minha contratação, e isso é o que a gente espera que caminhe no próximo futuro. Nós temos ainda as questões que o governo federal tem discutindo, mas eu ainda acho que vai demorar um tempo para ver a luz do dia, como, por exemplo, o marketplace. A ideia de você ter uma ferramenta para comprar bens de consumo de prateleira, onde a administração pública pode comprar de forma muito rápida, né? Então, isso eu acho que a gente está no momento de revolução, né? A revolução 4.0, e isso ainda vai atingir bastante o processo licitatório. Quando a gente vê, o professor Jonas Lima fala do marketplace americano, e ele fala que o pessoal usa ferramentas, dezenas de ferramentas que vêm agregar essa funcionalidade, trazendo a licitação mais simples. E aí é importante a gente separar, para quem está ouvindo a gente, que é lógico, eu vou ter licitações onde eu compro papel, caneta, que a robotização, a inteligência artificial, a virtualização, são ganhos estratosféricos. Por outro lado, eu tenho processos como uma parceria público-privada, uma concessão, uma licitação muito complicada, onde, obviamente, é o intelecto, a análise com cuidado pelo gestor público, que é o grande diferencial desse processo. Então, o pregoeiro, a comissão de licitação não vai ser substituída tão rápido, mas cada vez mais vai ser melhor assessorado para essas ferramentas eletrônicas. A gente já vê isso começando a acontecer, Carla. Verdade, professor Murilo. Inclusive, o Lucas Coelho comentou aqui, né? Se o TCU pode usar, deixa eu ver, subir um pouco o comentário dele. Se o TCU pode usar a Alice, Sofia e Mônica, por que os fornecedores não poderão usar os robôs, né? E é verdade, a gente tem não somente o TCU, mas inclusive, como o professor mencionou, né? Nós temos a dispensa eletrônica com a possibilidade de robô de software pela administração, né? Então, é preciso desmistificar, se é que ainda existe essa questão da impossibilidade de uso de software robô, né, de parametrização de lances. E, professor Murilo, não somente isso, nós verificamos também, inclusive, com decisões de tribunais, né? Eu acredito que tem uma decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nesse sentido, falando que o uso de robô por si só não viola a isonomia, né? Porque tem essa tendência de alguns doutrinadores que entendem que o uso de robô poderia violar a isonomia. Se o professor puder trazer essa discussão à baila, acho que seria super interessante e trazer também que a própria jurisprudência já tem essa inclinação de desmistificar essa questão, por gentileza. Muito bem, Carmen. A gente precisa fazer uma construção aí histórica, e eu prometo não tornar isso tedioso, porque a gente precisa voltar no tempo. Quando o primeiro pregão eletrônico surgiu, lá em 2000, as normas de pregão eletrônico surgiram lá atrás, né, em 2005, nós tínhamos o pregão com tempo aleatório. Ou seja, quem ficasse na frente durante mais tempo ganhava a licitação. Não necessariamente o mais barato, né? Ele acaba sendo mais barato naquele momento porque o tempo fechou naquela situação. Mas como o tempo é aleatório, e aleatório significa a qualquer momento, nós tínhamos pregões que duravam 35 segundos, 50 segundos, ou pregões que duravam 30 minutos. E o tempo fechava a hora que ele fechasse. Não está preocupado se a disputa está acontecendo ou não. O Tribunal de Contas, então, e aí surgiram os primeiros robôs. Robôs, sistemas informatizados que davam um lance de 1 centavo mais barato que o concorrente para garantir que você ficasse na frente durante mais tempo. E aí o Tribunal de Contas falou, aí eu tenho um problema, porque eu tenho uma disputa injusta. Eu já parto do pressuposto que essa análise não é a melhor análise, porque é tão injusta quanto a empresa ter robô aqui não tem, quanto aquela grande empresa que tem 5 pessoas operando 5 pregões simultaneamente e o Zé das Couves, que é ele sozinho, o dono da empresa que opera o pregão. Isso faz parte da realidade do mercado. Mas o TCU colocou esse contexto. Mas isso já foi resolvido no governo federal por uma instrução normativa que colocou os intervalos entre lances. De lá para cá, a temática do robô em licitação foi só perdendo espaço. Desculpa, a temática da ilegalidade dos robôs de licitação foi só perdendo espaço. Por quê? Se eu já tenho ferramentas no sistema para equilibrar os atos praticados por uma pessoa para os atos praticados por um sistema, eu perco a discussão de fundo. Qual é? A violação de isonomia. Se eu, para dar um novo lance, eu tenho que levar no mínimo 3 segundos, 3 segundos eu consigo digitar. Se para dar um lance, do meu último lance, eu tenho que levar 20 segundos, 20 segundos eu consigo digitar.
a vantagem do robô passou a ser mínima para a gente considerar o prejuízo à isonomia. Tem muitas vantagens, pelo ponto de vista privado, a gente fala um pouquinho mais para frente, mas não prejudica mais a isonomia. E isso foi ficando cada vez mais evidente. O que acontece? Há muitas pessoas pegavam aquilo que aconteceu falando robô viola a isonomia. Não, o robô violava a isonomia quando o sistema não limitava. Agora que o sistema, agora não, naquela época depois que o sistema foi limitado, lá em 2008, se eu não me engano, 2011, o sistema foi limitado, esse argumento já o TCU nunca mais usou. Ele voltou a usar quando ele falou do licitações E. Olha a licitações E, coloca as mesmas travas que o Comprasnet para evitar a vantagem desmensurada do robô. Mas parou aí. E aí que a gente viu cada vez mais uma mudança normativa, uma mudança do processo licitatório, em que o robô não é mais uma quebra de isonomia. Ele é um facilitador. Tão facilitador quanto a diferença entre o seu Zé, que tem 75 anos, ele leva 3 segundos para clicar um mouse num botão, e botar o sobrinho dele para operar o pregão eletrônico que digita em 3 segundos 3 lances lá em pregões diferentes. Quando você sai do tempo aleatório e vem para o modo disputa aberto, fechado, ficar em primeiro lugar não é mais tão relevante. O sistema evoluiu para buscar a melhor proposta. Então, quando a gente considera que os nossos sistemas não estão mais focados em ficar em primeiro, nossos sistemas têm travas para equilibrar a vantagem do privado com o robô, e você considera que o grande problema é a isonomia, essa diferença já não é significativa mais. O robô já não é um garantidor de estar em primeiro lugar, ou pelo menos garantir que você vai estar em primeiro lugar 90% das vezes. Por quê? Porque cada vez mais a gente voltou, porque é relevante para essas contratações o melhor preço, né? Então, é natural que a jurisprudência cada vez vai dar menos importância para isso. O robô não é, e eu acho que dizer isso no decreto 10.024/2019 para frente, o robô viola a isonomia. Isso é um absurdo, Nanda disse. E aí tem o Tribunal de Contas de Minas Gerais dizendo que não é assim, que não viola mais, que pode usar o robô sem problema. E de lá, e há muito tempo, o Tribunal de Contas da União não tem acordos falando sobre que o robô viola a isonomia, porque ele entende que o problema foi resolvido. A diferença lá entre o robô e a pessoa normal dando lance é uma diferença que não vale a pena coibir, não vale a pena trabalhar. Então a gente precisa largar esses entendimentos antigos, porque eles foram praticados no momento de normatização e de cenário muito particulares, né? Para começo de assunto, eu acho que até o TCU vou lá atrás, porque quando a gente fala de robôs, que você acha um robô por R$800, uma licitação só começa a acontecer a partir de R$8.000, e o robô serve para um monte de licitação, a isonomia já está aí, porque você tem um valor excessivo. Se eu estivesse falando de robôs de R$80.000, eu entendo, ok? Quem tem capital conseguiu usar. Não é a realidade. O robô custa menos de um salário mínimo, já custava naquela época, então eu não acho que isso proceda. Mas mais do que isso, esses dois acordos do TCU isolados não significam dizer que depois que as medidas foram tomadas, o robô continua legal. Quem faz essas interpretações, em geral, são questões muito pontuais, em processos muito pontuais, que não viraram uma jurisprudência dizendo robô é ilegal. O robô violava a isonomia se o sistema não tinha travas. O sistema passou a ser travas, não viola mais a isonomia. Ponto. Quando o modo de disputa de licitação muda de tempo aleatório para modo de disputa aberto e modo de disputa fechado, não temos mais violação violação ao processo de licitação. Né? Não temos mais a violação à isonomia. Perdão, eu fui ler a pergunta Mariana e me distraí na resposta, Carmen. Eu sei, tranquilo. Fique à vontade, professor. Inclusive, era a próxima pergunta para falarmos aqui sobre modo de disputa, né? Já que você comentou sobre modos de disputa, como que seria, por exemplo, professor Murilo, nós temos um modo de disputa, como você bem comentou, sobre o decreto 10.024/2019, né, o decreto do pregão eletrônico a nível federal. Lá nós temos o modo de disputa aberto e o aberto fechado. E a nova lei de licitações, né, a 14.133, ela traz um cenário bem mais flexível em relação à possibilidade de utilização, tanto de critérios de julgamento quanto de modos de disputa, né? Nós temos o aberto, fechado, combinado, pode ser aberto, fechado, fechado, aberto, a critério, então, do gestor e de cada caso concreto.
E nesse cenário, como que ficaria então a utilização de robô de software nesses novos moldes mais flexíveis da nova lei, professor? Carmen, antes de responder, eu posso responder a Mariana, que ela está perguntando Pode, uma disputa do tempo aleatório, pode pode, ser? claro. Mariana, a Mariane perguntou então se usar o robô quando eu tenho um tempo aleatório é ilegal. Se o sistema tem travas para garantir que os lances têm que observar uma distância mínima de 3 segundos e de 20 segundos, não é mais ilegal, ok? Se o sistema não tem travas, aí sim a gente poderia aplicar o posicionamento TCU, que o robô violaria a isonomia. Mas se o robô já seguia, se o sistema já seguia aquela instrução normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à época, que hoje é o Ministério da Economia, essa IN foi revogada com o novo decreto, porque não faz mais sentido. Mas para dar um novo lance, eu tenho que esperar 20 segundos. E para dar um lance em cima de um concorrente, tem que esperar 3 segundos. Esses intervalos, o sistema já fica evidente que o robô já não é mais tão vantajoso. Não, desculpa, não criava uma vantagem desproporcional entre quem tinha um robô e quem não tinha um robô. Portanto, na minha opinião, e a gente escreveu um artigo sobre isso, publicamos um artigo sobre isso, o uso do robô não é ilegal de licitação desde aquela época. O sistema foi limitado, não tem uso ilegal de robô. E os poucos acordos que a gente faz sobre o recurso legal de robô, a gente encontra do judiciário, que guardadas as respectivas, aí, com todo o reconhecimento e mérito que o judiciário tem, não tem a vivência do processo licitatório como os tribunais de contas. E a gente vê um processo nos tribunais de contas tendendo a falar, o robô não é mais um problema. Né? Então, Mariana, responde essa pergunta. Voltando para a pergunta da Carmen. Vamos lá, Carmen. Quando a gente sai do tempo aleatório, que ele acaba a qualquer momento, e a gente vai para o modo disputa aberto, que é, eu tenho 10 minutos para dar lance, nos últimos 2 minutos finais, se alguém dá lance, eu prorrogo 2 minutos, para o pessoal disputar o melhor preço, o robô, ele perde completamente a vantagem no sentido de uma vantagem competitiva diferenciada para violar a isonomia. Por quê? Se o meu robô dá lance, Desculpa, vamos dar um passo atrás. Porque com essa nova modalidade de licitação, minha função não é ficar dando muitos lances. Por quê? Porque para o privado, tempo é dinheiro. Fazer uma licitação, uma fase de disputa, na fase aberta, levar 4, 5 horas, para mim é péssimo. Eu prefiro que ela dure 30 minutos e eu acabe logo com isso, do que ela levar uma tarde inteira, onde eu poderia produzir outras coisas, tendo outras finalidades. Então, quando eu tenho um tempo, que é 10 minutos, nos últimos 2 minutos vai se prorrogando, e eu vou lá, meu preço na licitação está lá R$100 mil. Chegou lá nos últimos 2 minutos, alguém colocou R$ 99.999,99. Eu vou baixar um centavo? Não, porque um centavo qualquer um cobra. Eu vou baixar R$3 mil. Eu vou botar 97 mil. Eu vou botar 95 mil. Por quê? Porque eu quero que os outros parem de dar lance para o seu vencedor, porque eu não vou ganhar no tempo. Né? A única chance de ganhar no tempo é se eu der muita sorte de eu dar lance e o meu concorrente cair na internet. Pronto, aí eu ganhei. Deu um problema, mas 2 minutos qualquer um consegue. É um tempo muito tranquilo para a pessoa conversar com o chefe, trocar ideia e dar um lance na minha licitação. Então, veja, eu tenho um de tempo significativo. O que eu quero é acabar logo. Se tem a diferença para ver se ele não me cobre mais. E aí eu ser o vencedor. Esse é o objetivo da norma. Então, dar um robô que dá uma quantidade de lances muito rápidas só para ficar na frente, a única vantagem que ele vai ter é estender a licitação. Fazer a licitação durar mais. Né? E se os dois têm licitação, meu amigo, isso vai... E se os dois têm robôs, né? Essa licitação vai demorar horrores, porque todo mundo vai ficar dando lance no último segundo tempo estendido lá para estender o tempo. E a vantagem eu não vou ter para ninguém. Né? Eu nem tenho aumento da minha chance de ganhar e nem tenho um benefício para a administração pública, eu consigo um preço melhor. Então, hoje, o que a gente vê é o robô não é mais um diferencial para garantir a vitória ou representar uma chance muito maior de vitória. Quando eu vou para o modo aberto e fechado, a polêmica é um pouquinho maior, porque o tempo vai fechar de forma aleatória e eu vou pegar os 3 primeiros para ir para uma etapa fechada. De novo, eu não preciso estar em primeiro. Se tem um cara lá sempre colocando um centavo mais baixo que eu na etapa fechada, eu não tenho que me preocupar, porque se eu sou o segundo, eu vou para a etapa fechada também. Tá tudo bem. Então, se o meu adversário tem um robô, ele não me prejudica no meu direito. Lógico, se eu tenho 3 empresas do robô dando 1 centavo sempre mais baixo,
Eu vou ter que tentar baixar mais o meu preço para tentar chegar ao limite que o robô não dá lance. Então isso vai espremer mais minha vantagem. Mas não é uma vantagem diferenciada para falar quem tem robô está fora do certame. E quando vai para a etapa fechada, o robô efetivamente não ajuda. O robô que automatiza lances não ajuda em nada. Porque na etapa fechada eu tenho que pensar qual é o melhor preço que eu vou fazer e tentar usar estratégia para saber quanto que meus concorrentes vão cotar para eu ficar em primeiro. Então, o robô que simplesmente só dá novos lances não é mais tão vantajoso assim para resultar na violação da isonomia das licitações. Obviamente, o que a gente espera é que essas empresas que trabalham com robô vão tornando eles mais inteligentes e mais úteis para o fornecedor, não uma diferenciação competitiva na fase de lances, mas como uma ferramenta de gestão. O robô que fica acompanhando a licitação e me avisa quando o pregoeiro falar comigo. Me avisa quando o pregoeiro abrir a sessão para evitar que o pregoeiro que a professora Priscila Vieira chama de mestre dos magos, né? O professor lá, o pregoeiro que aparece, abre a sessão e nunca mais fala no chat. Aí dá 1h15 da tarde ele fala, proposta aceita, vai abrir para recurso de 30 minutos. E está todo mundo almoçando, ninguém vê lá e pede a fase de recurso. Então os robôs eles vão ganhar espaço e continua sendo um nicho de mercado muito relevante na hora que eles somam para o fornecedor a ferramenta de gestão, para tentar me ajudar a gerir várias licitações simultâneas, que me ajuda a calcular minha margem e trabalhar dentro do meu raciocínio, ok? Porque um robô que eu vou lá e coloco meus custos e meu preço, ele fala, olha, o preço estimado é tanto. Se você chegar a tanto, você tem essa margem de lucro. Se você chegar até aqui, você já começa a comprometer a sua margem de lucro mínima que você estabeleceu. Ele vira muito mais uma ferramenta de gestão para profissionalizar o fornecedor do que efetivamente um diferencial competitivo na minha licitação. E eu acho que é esse o caminho que a gente imagina que a gente vai dar com os fornecedores, né? Para caminhar para esses processos licitatórios. E uma pulverização deles, porque a tendência é que a concorrência agora também tem a fase de lances, né? Na nova lei de licitações, como a Carmen pontuou, né? A concorrência pode ter fase de lances. Olha, e se eu vou ter fase de lances, por que não um robô para me auxiliar? Um robô que preenche automaticamente lá os valores para eu ter o resultado. E isso fica muito evidente quando eu vejo a instrução normativa da dispensa eletrônica. Se o robô violasse a competitividade, por que o governo federal está preocupado em disponibilizar o robô, né? Eu acho que cada vez mais vão ter uma integração entre essas plataformas que fazem licitação e falam, olha, eu faço licitação, você que vende robô, vem trabalhar para os clientes, ou vamos integrar isso na plataforma de algum modo, a versão básica do seu robô e a versão premium fica para quem quiser comprar por fora. Eu vejo isso como um caminho natural de mercado. Eu, como participo de licitação sempre, eu quero estar melhor preparado. Como é que eu me preparo? Eu criei o bunker da licitação na minha empresa. Eu tenho 2 sinais de internet, porque se um cair eu tenho outro. Eu tenho um computador ligado na tomada, um notebook carregado. Isso todos são diferenciais que facilitam a minha vida. Viola a isonomia? Não. Em tese, né? Lógico, eu tenho uma capital, para mim é muito mais fácil implementar isso, mas faz parte da disputa do mercado. Eu vou ter diferenças de atuação no mercado. E isso precisa ser internalizado pelos órgãos de controle. Meu funcionamento, minha organização interna privada, se não é um prejuízo exacerbado para os demais, é porque eu sou bom e eu invisto nisso. Para mim isso é relevante. Estrategicamente isso é positivo. Então é importante que a gente internalize isso. O robô não é mais um problema para a licitação, pelo contrário, ele é uma ferramenta que cada vez vai ajudar mais e que, se alguém falar, teve robô no certame, e aí? Vai para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas falar, teve robô, mas o robô não violou a isonomia. Então, tá tudo certo. Não é um problema. Isso, o André pontuou. Robô evita erro de digitação no momento do lance, porque, olha, você está preenchendo o lance lá, é desesperador. Às vezes você erra a vírgula de lugar, isso é tenso. E quem é pregoeiro já viu, está disputando a licitação, o valor dos lances, R$ 1.500.000, R$ 1.470.000, R$ 1.430.000. Aí o cara escreve R$ 135.000. O cara errou, faltou o zero, né? Se classifica, tira a proposta e fala, se quiser você dá de novo, mas eu acho que é a proposta errada. Por quê? Porque o cara tem possibilidade de falar R$ 1.350.000, que era o que ele ia falar. Isso é muito mais vantajoso para a minha licitação, né? Então a gente vê, e aí, inevitavelmente, do mesmo jeito que a administração pública vai usar robôs para se tornar mais eficiente
com inteligência artificial, eu ter robôs que dão aquela analisada para mim no processo satisfatório. O valor da disputa é 1.400.000, você digitou 140 mil, o robô aperta lá, opa, tem certeza desse lance? A diferença está muito grande do seu último lance ofertado. Opa, obrigado, errei mesmo a zero, vamos digitar. Então, cada vez mais a gente vê o robô como uma ferramenta de gestão e não como uma vantagem competitiva que viola a isonomia e precisa ser punida, precisa ser limitada, precisa ser impedida pela administração pública, Carla. Excelente, professor Murilo. Inclusive, foi muito interessante que você destacou não só o robô de lances, mas assim, uma ferramenta de gestão durante todo o processo, né? E a Effect, por exemplo, ela não tem somente robô de lances, né? É interessante que uma das ferramentas que eu gosto bastante é a ferramenta do monitorar, né? Nós sabemos que diversas empresas participam de diversos pregões eletrônicos e muitas vezes ao mesmo tempo, né? E não conseguem acompanhar, por exemplo, quando há convocação no chat do pregoeiro. Então, essa ferramenta que a Effect tem, monitorar, é extremamente relevante na medida em que evita, inclusive, procedimentos administrativos para instauração e eventual aplicação de penalidade. Inclusive, nós temos um artigo, eu e a professora Viviane Marfissoni, inclusive eu vi que ela entrou aqui na nossa live, sobre sanções administrativas na nova lei, né? E aí tem toda a relação, eles estão interdependentes, com certeza, que quando uma empresa, por exemplo, não visualiza no chat que ele foi convocado, o que acontece? O pregoeiro vai, com certeza, encaminhar esse processo para apurar essa conduta praticada, né? E provavelmente haverá uma sanção aplicável, lógico, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né, professora Viviane? Em breve nós teremos o nosso artigo publicado aí sobre sanções. Mas é muito importante, então, conhecer essas ferramentas, né? Para quem tem interesse em conhecer, inclusive, as ferramentas da Effect, entra lá no site, acessa aqui também nas redes sociais, no canal do YouTube, solicitação de testes, inclusive, para que vocês possam conhecer, não somente em relação ao monitoramento, mas também sobre o cadastro de propostas, né? Esqueci o nome da pessoa que falou aqui, professor Murilo, que é o erro, né, no cadastro da proposta. É outro momento, com certeza, que atrapalha e muito as empresas que participam no dia a dia. Muito mais aquelas que estão acostumadas e que participam de diversos pregões eletrônicos, né? E, por outro lado, para a administração pública, professor, eu vejo que também é muito interessante. Porque imagina aquele pregoeiro que convoca a primeira empresa e aí não vê a convocação. Aí passa para outra. Vamos lá, fulaninho de tal limitado, ele também não vê a convocação, aí passa para outra. Então, tudo isso, olha só, não só facilita para o lado do fornecedor, né, a utilização da ferramenta, mas também para o lado da administração pública, levando muito mais eficiência para essa celebração desse contrato administrativo. Então, eu acho que esse ponto, professor, a gente poderia falar um pouquinho. Muitas vezes a gente pensa em robô de lance, né? Ou a ferramenta monitorada Effect. Ela é importante somente para o fornecedor? Acredito que não. Acredito que tem também o lado da administração. Se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, acho que é interessante. Com certeza, Carmen. E olha só, volta no primeiro tema que a gente estava falando. Licitação eletrônica veio para ficar. Lógico, e como você muito bem pontuou, eu ainda posso fazer licitação presencial na nova lei? Posso. Se eu sou um município até 20 mil habitantes, posso por 6 anos, sem justificar. Se eu sou um município maior, eu posso, perdão, se eu sou um município maior, eu posso justificar, porque eu não vou fazer eletrônico, e fazer presencial. Preciso gravar, preciso botar esse sistema, mas eu posso fazer licitação presencial. Isso naturalmente acontece. Mas a licitação eletrônica é um caminho sem volta. E olha, infelizmente, o processo licitatório é um processo burocrático, que às vezes demora um pouco, que às vezes uma sessão é suspensa, demora 5, 10 dias para retomar, porque tem um material técnico, o pregoeiro precisa de uma ajuda do técnico, da área técnica, e quando vai retornar, aí a pessoa, o licitante em primeiro lugar não está, vai precisar fazer uma diligência, pedir mais documentos, tem dificuldade de contato. E a gente tem uma realidade hoje onde os servidores públicos têm muito receio, porque, olha, peraí, não respondeu no chat. Será que eu posso ligar para esse fornecedor? Ou isso aí será uma vantagem devida? Ah, meu Deus, o que eu faço? Então o pregoeiro fica muito seguro e ele só quer usar o chat. Ok, né? O que ele não pode para os meus amigos eu ligo, para os inimigos eu não faço nada, né? Só falo no chat uma vez e não estou nem aí. Tem que ser isonômico. Mas então, as ferramentas que ajudam o fornecedor a monitorar
ajuda o fornecedor a se manter no processo licitatório e não ser injustamente desclassificado e, portanto, também ajuda a administração pública a ter a melhor proposta. Porque não é bom, apesar de muitos pregoeiros agirem como se fosse, não é bom desclassificar licitante. Lógico, você classificar o licitante por questões técnicas, por uma questão de habilitação, lógico, eu tenho que fazer um procedimento sério, não, aqui não é a casa da mãe Joana, né? Mas eu tenho que ter a melhor proposta. Então, tanto que, inclusive, o Tribunal de Contas da União, e aí eu vou fazer um gancho para voltar para a sua pergunta, Carmen, o Tribunal de Contas da União falou o seguinte, olha, o licitante esqueceu de juntar documento, não desclassifica não, chama para ele juntar de novo. Isso é pensar o quê? Pensar em salvar o licitante em primeiro lugar. Ok? Não é porque eu vou salvar quem está em primeiro porque eu gosto, não, é porque é o melhor preço. E o que eu puder, dentro de um processo legítimo, transparente, público, fazer para salvar o melhor preço, melhor ainda. Né? Eu acho que se essas ferramentas de licitação fossem eficientes, e aí é uma grande crítica ao Comprasnet, cada vez mais melhorando, avançando, legal, mas o Comprasnet é feito pelo poder público, para o poder público. E falta essa sensibilidade. Quando você vai para o privado, as ferramentas, às vezes mesmo, ela avisa o fornecedor, ele recebe um aplicativo no celular, olha, naquela estação tal, o pregoeiro falou com você, ou o pregoeiro falou no chat, vamos conversar, vai lá olhar. Por quê? Porque o fornecedor, do mesmo jeito que o fornecedor não quer perder a licitação que ele está em primeiro, e o pregoeiro também não pode querer que ele perca por uma questão, por milindre. Ah, não, ó, pedi, eu vou te dar 5 minutos para responder. Não responder, eu quero ir para o próximo, eu quero ser eficiente. Desculpa, isso não é ser eficiente. Eficiente é ter o melhor preço. Vamos atrás, vamos tentar manter o contato. Então, quanto mais essas ferramentas ajudam, menos demanda que o pregoeiro saia do sistema para tentar contrato, menos vai demandar o jogo de cintura do pregoeiro para tentar salvar uma proposta pelo lugar. Por quê? Porque, olha, a realidade do país é, de acordo com o Sebrae, que a maior parte do PIB está em micro e pequenas empresas. E micro e pequenas empresas, em geral, não tem uma equipe de 5, 6 pessoas acompanhando o pregão, entendeu? Não dá para botar lá um computador com 3 monitores e botar um pregão em cada tela. As pessoas não têm isso com a realidade, né? Hoje você vê a movimentação, o movimento, as pessoas fazendo muita licitação pelo celular, porque é a ferramenta que eles têm para acessar a internet, acessar de forma rápida e segura. Então você tem um caminhar que é necessário que você tenha uma licitação séria. E a licitação séria é que tira o licitante pelos motivos certos. Onde o pregoeiro não some e aparece na hora do almoço quando ninguém está olhando para praticar os atos e ninguém vê. Ou que ele dá 3 minutos para o licitante se manifestar e o licitante mal conseguiu correr atrás e falar. Então, a gente precisa de uma licitação. Como é que eu falo isso? Para todo mundo. E para todo mundo não é... Veja, é terrível quando a gente fala em licitações, e isso já aconteceu no 866, lá atrás, onde você vai para a licitação de obras de engenharia e chega o dono da empresa, não com o engenheiro do lado, com um advogado, para discutir direito, para discutir... Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim porque a empresa está tendo um gasto com o advogado de um momento que ela não precisava, que ela vai ter um mês que provavelmente ela precisa para discutir uma sanção, para discutir um reequilíbrio e está tudo certo. Mas no momento que ele não precisa, então ele está sonerando por conta disso. A administração pública tem que se preocupar muito mais com, a gente do futebol fala, né, com perdendo o tapetão e não perdendo o jogo, né? Ok? Eu quero ganhar que a licitação seja ganha no jogo. Qual é o jogo? Disputar o melhor preço, o melhor produto, o melhor resultado. Então, sem sombra de dúvidas, as ferramentas ajudam os dois lados. Né? Diretamente fornecedor, que dão mais, que conseguem fazer uma gestão mais eficiente dos seus processos licitatórios, mas ajuda a administração pública, por outro lado, que ela tende a salvar mais os certames dela e não perder por besteira. Por desconexão, distração. Quantas vezes você está lá com o sistema do pregão aberto, o pregoeiro fala e você não vê, que você está concentrado em outra atividade, fazendo outra coisa. Isso é péssimo para o país. É verdade, sem sombra de dúvidas, professor Murilo. E aí, já caminhando para os minutinhos finais da nossa live, né? A live passou muito rápido, né? Sempre muito aprendizado estar com o professor Murilo. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui hoje para batermos esse papo tão legal. E ainda com um tema tão relevante, né? E como um dos pontos interessantes que você citou, professor Murilo, diz respeito a microempresas e empresas de pequeno porte, né? Inclusive, com o advento da nova lei,
É preciso até ver essa questão de limitação ainda, não saindo do nosso conteúdo, que é robô de software, mas de software de automação de lances, mas a nova lei de licitações, ela traz um pouco de limitação para a microempresa e empresa de pequeno porte. E nesse cenário de utilização de software, é de extrema valia a utilização desses softwares. Por quê? Porque justamente como você bem pontuou, a microempresa e empresa de pequeno porte, ela não tem uma equipe dedicada para atuar com licitações e contratos, né? Muitas vezes o próprio dono da empresa está ali operacionalizando o pregão eletrônico e ele mesmo participa de vários ao mesmo tempo e não consegue, portanto, atuar, se não de maneira automatizada, né? E ainda mais com a questão da possibilidade eventual de uma aplicação de uma sanção, que inclusive a gente poderia destacar o aspecto pecuniário, né? Muitas vezes, imagina uma microempresa, empresa de pequeno porte, respondendo a um processo de responsabilização, de um procedimento administrativo instaurado, de um chat que ele não viu, de uma mensagem que ele não viu no chat eletrônico. Imagina a consequência financeira para esse microempresário. Muitas vezes é uma empresa familiar, uma empresa pequena, né? Então ele não tem meios de participar de várias licitações, corre o risco de não ver a convocação no chat e no final ainda ser penalizado, né? E aí, levando em consideração as penalidades, que é meu assunto favorito, imagina ele sendo impedido de licitar. Né? Lógico, tem a abrangência, o alcance, mas com certeza, e sem sombra de dúvidas, traz um prejuízo para o empresário, né? Não somente pecuniário, como também impedindo ele de participar de outras licitações. Mas, professor Murilo, só para lembrar aqui o pessoal, eu fixei aqui o cupom Rota Effect Live Murilo, e só para esclarecer para quem está participando. Como eu falei no início da live, o Rota Effect ele acontecerá nas 5 regiões do país. Então, a primeira edição vai ser aqui em Salvador, mas nós teremos também em outras cidades. Nós teremos em Belém do Pará, nós teremos em Brasília, professor Murilo. Nós teremos em todas as regiões. Teremos em São Paulo. Então, você que é empresário, aproveite esse cupom, porque ele não é válido somente para Salvador, tá? Ele é válido para todas as cidades. Então, quem ainda não viu a programação, dá uma olhadinha no site www.effect.com.br/rota. E aí lá vai ter toda a programação, todas as informações que vocês precisam. E aí, aqui no final tem uma pergunta, professor Murilo. Eu estou em um pregão que está entrando para o 2º mês no julgamento. Estou preocupada por conta dos preços junto aos fornecedores por conta da guerra. Maurício, vou até te indicar antes, porque essa live a gente está falando especificamente sobre software. Essa semana nós fizemos uma live com o professor João Domingues tratando especificamente sobre o impacto econômico da guerra, da pandemia, do alto de combustíveis, as consequências que isso gera para o contrato administrativo. Então, se você não assistiu essa live, Maurício, está disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, dá uma olhadinha lá, só para não perder o foco aqui da nossa live. Professor Murilo, para fechar esses últimos minutinhos da nossa live, nós falamos bastante aqui sobre a influência da tecnologia, falamos da importância e dessa necessidade de desmistificar a ilegalidade do software robô, mas quais seriam os benefícios para fechar? Você que imagina, Maurício, fique à vontade. Lá tem outras lives, inclusive toda quinta, aqui no Instagram da Effect, nós temos uma live às 11 horas, sempre com um especialista convidado. Mas, professor Murilo, para fechar, hoje a live foi extremamente produtiva e muito conteúdo. Teve uma pessoa que perguntou se ficaria gravada. Sim, ficará gravada. Nós disponibilizaremos aqui no Instagram da Effect e também no canal do YouTube, tá? Então, podem acessar depois. O Caetano perguntou se a gente pode passar, doutor Murilo, o número da decisão do Tribunal de Contas de Minas sobre a utilização do robô. Podemos sim. Fique à vontade, pode mandar um direct aqui no Instagram da Effect, que nós passamos esse número para você, tá, Caetano? NA Caetano. Manda um direct que a gente manda. Vamos lá, professor Murilo. Eu, aproveitando e vem uma dúvida atrás da outra, a gente quer responder tudo. Mas vamos lá. Quais os benefícios, para a gente dar ênfase aqui e fechar com chave de ouro? Quais seriam os benefícios, então, que nesse movimento da tecnologia, junto ao cenário de compras públicas, notadamente com o advento da nova lei de licitações, quais seriam os benefícios, por exemplo, para o empresário, e aí destacando também a vantagem para o lado da administração pública de utilização desses programas de software,
nas licitações, professor Murilo? Muito bem, Carmen. É tão difícil de responder, porque quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente sabe que todo dia surge um software diferente, fazendo uma coisa diferente, algo a mais, algo diferenciado, né? Então a gente precisa, pensando ainda como regra geral, a grande vantagem aí realmente é auxiliar na gestão. Você tem cada vez mais, se você entra no universo da licitação eletrônica, mesmo no município, ali vendendo ali perto, você cada vez mais vai ter licitações acontecendo com frequência grande. É comum, né, que a gente brinca na área de licitação. Janeiro, fevereiro quase não tem licitação, em compensação, outubro, novembro, você fica doido com a quantidade de licitação que tem. Então, um robô que ajude você a gerenciar, que ajude você a ficar por dentro disso, é essencial para você dar esse resultado. E é o que a gente falou. E a vantagem para a administração, porque se eu tenho um licitante que se mantém em primeiro lugar e é contratado, porque está atento no chat, está respondendo o chat, isso é bom para todo mundo, eu só vejo uma melhor proposta, né? Queria agradecer a Dulce e a Ieda aí pelas palavras para mim, fico muito lisonjeado, é uma satisfação poder contribuir com isso, com esse tema, com esse debate, com a gestão pública, né? Carmen, não sei se você quer fazer algum fechamento, ou eu já me despeço aqui. Professor Murilo, eu queria te pedir uma gentileza. Você comentou durante a live sobre um artigo que você escreveu especificamente sobre essa temática. Se puder colocar aqui para o pessoal onde que ele está disponível, porque conhecimento é sempre muito relevante, né, professor Murilo? Nós falamos sobre a decisão do Tribunal de Contas de Minas, né, que nós depois vamos passar a numeração, mas fala também onde que está disponível o seu artigo, para que as pessoas possam, inclusive, acessar e obter mais conhecimento sobre essa matéria. Excelente pergunta, Carmen. Eu não lembro onde é que está publicado o artigo. Você lembra? Mas eu tenho ele, professor. Eu vou disponibilizar para o pessoal. Não, tem que falar isso. O Effect disponibiliza, bom para todo mundo, você divulga a gente, fica no site de vocês, agrega conteúdo, resolvido o problema. Eu confesso para vocês faz algum tempo aí. Não, tranquilo. Quem que tiver interesse, manda um direct aqui. Quem tiver interesse, né? Por favor, me mandem um direct aqui no Instagram do Effect. E aí nós vamos disponibilizar esse artigo do professor Murilo, que está sensacional. E além dessa live, né, para quem não conseguiu assistir ao vivo, ela continuará gravada aqui no Instagram do Effect e também no canal do YouTube. Nós disponibilizaremos o artigo, não se preocupe, professor Murilo. E nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela disponibilidade, né? Sabemos da sua agenda concorrida. Então, muito obrigada pela disponibilidade, pelo aceite de mais uma live conosco, tá bom, professor Murilo? Foi uma honra, um prazer. Carmen, eu agradeço a oportunidade, é um prazer sempre trabalhar com o Effect, trabalhar com você, é uma satisfação. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer uns temas polêmicos aí pro pessoal. E precisando, estamos à disposição também. Pode mandar direct lá que a gente responde. Se precisar, manda o artigo também. Estamos à disposição, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Murilo. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui. E lembrem-se de acessar o site do Rota Effect, conhecer sobre a programação, conhecer também sobre o conteúdo de cada cidade. Não é somente aqui em Salvador. Nós temos a primeira edição em Salvador, mas vamos ter em Brasília, onde o professor Murilo está. Teremos em São Paulo, em Belém. Aproveitem, então, o cupom Live Murilo. Muitíssimo obrigada a todos e até a próxima, né, professor? Se vocês quiserem live com o professor Murilo, peçam aqui no chat e nós vamos tentar agendar essa live novamente. Muito obrigada, professor Murilo. Bom dia. Tchau, tchau.